Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Aparecida. Estamos de volta com Dons da Igreja, na cobertura então dessa 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, 8º dia de reuniões e discussões a respeito de inúmeros temas e também, é claro, a atualização para as novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, que já foi definida, já foi aprovada e a partir de agora os bispos discutem outros tantos assuntos, além de fazer até quinta-feira a eleição dos presidentes das comissões episcopais pastorais. Alguns nomes já saíram e por isso eu recebo aqui hoje Dom Giovanni Melo, que é bispo de Tocantinópolis, no Tocantins, e que foi eleito, então, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. Dom Giovanni, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quais são os desafios, então, a partir de agora com essa nova missão? Bom dia. Bom dia. Primeiramente é manifestar a alegria, a confiança dos irmãos bispos que indicaram o nome da gente para estar animando, fortalecendo a comunhão da igreja, dos bispos, dos cristãos leigos e leigas, nesta comissão do laicato. Na verdade, para mim a alegria foi dupla, porque eu já venho caminhando na Comissão Episcopal para o Laicato já há 8 anos no setor SEBS da CNBB. E agora os bispos me confirmaram nesta missão, acompanhando de forma mais ampla a realidade do laicato, que é uma riqueza muito grande, né? Não são SEBs só, mas são movimentos, comunidades novas, associações, conselhos de leigos, escola de fé e política. Então é uma realidade bastante ampla e que demonstra a riqueza do povo de Deus na Igreja do Brasil. Como é que é a realidade, então, da Diocese do Senhor lá em Tocantinópolis? A Diocese de Tocantinópolis está no extremo norte do estado de Tocantins. Nós somos 5 dioceses no estado, é o estado mais recente da Confederação Brasileira. Na CNBB nós somos o regional mais recente, né, o Regional Norte 3, e é toda esta realidade do bioma cerrado, bioma amazônico, né, os desafios econômicos, os desafios humanos e sociais, mas é uma realidade muito bonita pela religiosidade, pela espiritualidade, pela hospitalidade do povo tocantinense. Então eu vivo esta realidade aí no extremo norte do Tocantins, vivendo a alegria, a expectativa, né, de uma igreja amazônica, de uma igreja que quer mostrar o seu rosto amazônico e de modo especial agora nesse sínodo para a Amazônia. Vivem, então, a expectativa da realização desse sínodo que acontecerá, então, em outubro desse ano. Como é que a população, principalmente da cidade, como é a ansiedade da população nesse sentido? A experiência de preparação, as escutas, as rodas de conversas que nós realizamos com o documento preparatório para o sínodo demonstrou a riqueza, a alegria, a abertura da Igreja da Amazônia para esta realidade, para esta convocação do Papa Francisco. De forma que talvez seja um dos momentos mais fortes, eu acredito que também seja realmente um momento mais forte da Igreja da Amazônia, todo este dinamismo que o Sínodo nos trouxe, com as rodas de conversas, as assembleias, os encontros de bacias de Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Tapajós, enfim, a igreja como um todo, os batizados como um todo, se envolveram e continuam se envolvendo nessa dinâmica de preparação e de acompanhamento do sínodo, com essa expectativa de trazermos para a realidade da igreja do Brasil e do mundo inteiro este rosto amazônico.
Dom Giovanni, ontem a CNBB emitiu uma mensagem, né, da CNBB para o povo brasileiro, em que trata diversos assuntos que dizem respeito à atual situação política, econômica, social que vive o nosso país, a grave crise em que vivemos, né? Um dos pontos abordados diz respeito à interferência nas terras, né, quilombolas e indígenas, um assunto que inclusive vai ser muito debatido pelo Sínodo também da Amazônia, e é uma realidade muito dura, né? A nota da CNBB, da 56ª Assembleia, sobre a realidade brasileira, é a sensibilidade dos pastores da igreja, que movidos pelo Evangelho, pela doutrina social da igreja, sensíveis às realidades em que nós vivemos, traz esta realidade. E, sem dúvida, a realidade dos povos indígenas é a realidade mais gritante e mais desafiante. Dentre os pobres, os indígenas são aqueles mais pobres e que necessitam da ação da igreja e necessita também da sensibilidade da sociedade para a realidade, para os problemas que esses povos vivem. Junto com os povos indígenas estão as comunidades quilombolas, os seus territórios ameaçados aí pelo agronegócio, ameaçados pelos projetos de mineração que agride a natureza, a casa comum. Então são projetos econômicos e desenvolvimento que não levam em conta a realidade desses povos aí existentes. Então a nota da CNBB vai nesse sentido, a sensibilidade de nós pastores, a partir do Evangelho, a partir daquilo que é a doutrina da igreja, convocando não só a igreja como um todo, mas convocando a sociedade para que esses temas que envolvem a sociedade brasileira não seja decidido apenas por um pequeno grupo, mas que toda a sociedade participe, discuta, dê suas opiniões, né, para que nós possamos criar um clima de fraternidade, uma sociedade mais humana, mais fraterna, em que as pessoas possam viver com dignidade. Dom Giovanni, diante dessa discussão a respeito, né, da importância de se falar da demarcação de terras indígenas, quilombolas, no momento em que se discute toda essa importância, surge também esse decreto em que flexibiliza, então, o uso de armas por diversas pessoas da sociedade. Isso preocupa, né? Ainda mais os bispos do Brasil, isso já está expresso na carta, mas é um momento realmente complicado, principalmente para essa questão de terras indígenas e também para a demarcação de terras. Nós vivemos no Brasil índices insuportáveis na questão da violência. A violência urbana, são as mães que choram os seus filhos mortos pela violência, seja das drogas, seja da realidade do crime. E nós entendemos que não é penalizando os movimentos sociais, não é penalizando os direitos humanos, não é flexibilizando a legislação em relação à questão das armas que nós vamos combater a violência. A violência se combate com políticas públicas, se combate com justiça, se combate com a promoção da paz. E é isso que a igreja prega, é isso que a igreja expressou nesta nota que foi emitida. Dom Giovanni,